Olá, vai começar mais um Geografia na Quarentena. Turmas de oitavo ano, módulo 4. Estudo da população, terceira parte. Movimentos migratórios e teorias demográficas. Lembrando sempre que esse esforço é de todos nós para vencermos a pandemia da Covid-19. Então, nós temos que fazer esse trabalho juntos, professores, pais e alunos, mantendo o isolamento social, lavando sempre as mãos e cuidando de si mesmo e dos outros. Fique bem. Então, o ser humano, ele desde sempre caminha e se espalha pelo mundo. Desde os momentos mais antigos da pré-história, quando o ser humano vivia no Paleolítico, nós éramos nômades. O que são nômades? Nômades são as populações, são os povos que se mantêm em permanente movimento, em constante movimento, atrás de caça, né? São povos coletores e caçadores. Quando a gente passou do Paleolítico para o Neolítico, com a descoberta da agricultura, com a invenção da cerâmica, com a invenção da roda, a gente se tornou sedentário e começou a criar as primeiras cidades. Mas mesmo depois que a gente passou a ser sedentário, o ser humano continuou a se movimentar de uma região para outra de acordo com necessidades do clima, da oferta de alimentos, guerras, enfim. Todo esse movimento de população a gente chama de migrações. Essa imagem ilustra a expansão da população humana no planeta, a partir da África, se espalhando em seguida para o Oriente Médio, Ásia, Europa, Oceania e depois América. Né? Então, desde sempre, a gente tem um movimento constante do ser humano. Mas a gente não está falando, a gente não vai falar aqui desses movimentos iniciais da expansão da espécie humana no planeta. A gente vai falar de movimentos que existem hoje em dia, né? Dessas migrações que existem hoje em dia, e migrações que são impulsionadas, que são motivadas, né, por questões muito diversas, como conquista territorial e guerras, fuga por perseguição política, fuga por algum desastre ambiental, fuga por alguma epidemia, né? Ou por algum interesse econômico, pela busca de uma melhoria de vida, né? Ou por uma perseguição religiosa. São vários fatores que podem causar ou provocar essas migrações. A gente vai, daqui, né, aos próximos slides, começar a classificar essas migrações. A gente vai classificar de acordo com o espaço, a duração, a forma e o controle. Então, vamos prestar essa atenção agora nos próximos slides. Bom, quanto ao espaço, as migrações podem ser externas, de um país para o outro, ou internas dentro do mesmo país. As migrações externas, a gente vai ter dois nomes diferentes. E a gente precisa lembrar deles. A emigração, a gente usa essa palavra quando a pessoa está saindo do seu país. Imigração, imigrante, quando a pessoa está entrando no seu país. Tá? Então, emigrante é quem sai de seu país e imigrante é quem entra em um novo país. Então, a gente fala aqui no Brasil que a região sul foi colonizada por imigrantes, porque são pessoas de fora, de outros países, italianos, alemães, que vieram para o Brasil. Mas lá na Alemanha, na Itália, a gente fala que no início do século teve uma grande emigração para o Brasil e para os outros países da América. Tá? Então, emigrante saindo, imigrante entrando. Emigração, saída. Imigração, entrada. E essas migrações externas, elas podem ser dentro do próprio continente, que a gente chama de intracontinentais, ou de um continente para outro, que a gente chama de extracontinentais. Já as migrações internas, dentro do mesmo país, são migrações de uma cidade para outra, de um estado para outro. Em geral, a gente chama essas migrações de migrações regionais. Em geral, a gente contabiliza mais as migrações de uma região para outra,
como, por exemplo, a migração do que durante muitas décadas aconteceu de pessoas do Nordeste vindo para o Sudeste, ou anos mais tarde, as pessoas do Sul indo para o Norte e para o Centro-Oeste para expandir a fronteira agrícola, né? São exemplos de migrações regionais. E um outro exemplo de migração interna é o êxodo rural, né? Quando as pessoas saem das áreas rurais, saem do campo, saem do interior para ir para as capitais, para ir para as maiores cidades. Existe em alguns lugares raros um movimento contrário, de saída da cidade e o retorno ao interior. A gente chama de êxodo urbano, mas é bem raro ainda no Brasil. Bom, e quanto à duração dessas migrações, a gente pode chamar migrações temporárias, aquelas migrações que inicialmente não são planejadas para serem para sempre, e as migrações permanentes, quando a pessoa que migra tem já a intenção de não retornar. Vamos ver isso com calma. Em geral, as migrações temporárias são feitas quando o indivíduo busca um ganho financeiro, né? Ele busca, por exemplo, brasileiros, filhos japoneses que voltam para o Japão, né? Que vão para o Japão trabalhar durante alguns anos e juntar dinheiro, mas eles têm a intenção de voltar para o Brasil, são os decassegues. Existe uma palavra específica para eles. Em geral, nessas migrações temporárias, são indivíduos, são pessoas individualmente que migram, em geral são homens e jovens. Quando a migração é permanente, existe já a intenção de mudar de país, de mudar de vida, né, de buscar uma qualidade de vida permanente em outro país, sem o retorno. Eu tenho indivíduos que fazem essa migração permanente e muitas vezes famílias inteiras fazem essa migração. Quando eu observo famílias migrando, e não apenas pessoas, eu posso dizer que existe um indicador de que essas migrações são cada vez mais permanentes. Às vezes, por exemplo, a migração de brasileiros para os Estados Unidos e para a Europa, nas últimas décadas, se iniciou com uma leva de migrações temporárias. Hoje você já vê famílias e você já tem pessoas indo já com a intenção de se mudar permanentemente para esse outro país. Bom, e quanto à razão, ou mais do que a razão, quanto à forma que as migrações são feitas, as migrações podem ser voluntárias ou forçadas. As migrações voluntárias são aquelas em que as pessoas estão mudando de país em busca de uma melhor qualidade de vida, em busca de um novo emprego, salários maiores. Às vezes são questões familiares, como ele tem uma família que já vive naquele país, ou ele conseguiu a cidadania daquele país, ou ele tem uma perspectiva de emprego, ou ele tem a perspectiva de fazer um curso lá fora, estudar, fazer um intercâmbio, fazer uma faculdade fora. Existe o desejo de se mudar por alguma razão. Só que existem migrações que são forçadas. O maior exemplo de migração forçada que a gente tem na história, e é o maior exemplo de migração em contingente de pessoas, em quantidade de pessoas, foi a escravidão de africanos vindo para o Brasil, para o Caribe, para os Estados Unidos, né, para a América. Então, nunca na história humana tanta gente saiu de um lugar para outro, e essa quantidade absurda de pessoas escravizadas e comercializadas como se não fossem pessoas é um exemplo de migração forçada, é o maior exemplo de migração forçada que a gente tem na história. Mas existem outros exemplos mais recentes, como refugiados de guerras ou refugiados de massacres. Por exemplo, quando a Índia se tornou independente da Inglaterra, os muçulmanos tiveram que sair da área em que hoje é a Índia e ir para o Paquistão e para Bangladesh. E os hindus que viviam na região onde hoje é o Paquistão tiveram que ir para a Índia. É o segundo maior movimento de pessoas da história. Foi muita gente se movimentando ao mesmo tempo, muitas crises, muitas brigas, muitas mortes, muitas chacinas. Enfim, foi um período bem complicado também da história aí da Ásia. E eu tenho refugiados políticos, pessoas que são perseguidas por causa da sua orientação política, por causa da sua religião, por causa da sua etnia, por causa do seu gênero, e acabam tendo que fugir do seu país para não morrer.
e aí muitas buscam asilo político. O que é asilo político? É a permissão que um país dá para um estrangeiro viver ali, porque ele entende que se esse estrangeiro voltar para o país dele, ele será morto. Então, na época da ditadura no Brasil, da ditadura militar, muitas pessoas fugiram para o México, fugiram para o Chile, fugiram para poder ir para outros países, na Europa, nos Estados Unidos ou outros, e lá pediram o asilo político para poder viver lá, porque se voltassem para o Brasil seriam mortos pela ditadura. Da mesma forma, muitos persas fugiram do Irã depois da Revolução Islâmica do Ayatollah Khomeini, em que você teve uma teocracia, uma ditadura religiosa no Irã, e até hoje vivem sem poder voltar para o seu país. Né? Então, todos esses casos de perseguição política também são exemplos de migrações forçadas. Também é possível classificar as migrações, apesar dessa classificação ser menos comum, entre migrações legais e migrações ilegais. As migrações legais são aquelas em que eu tenho a permissão de entrada, o visto, o carimbo no passaporte, são as permissões de trabalho que algumas pessoas recebem para poder trabalhar em outro país, são pessoas que conseguem uma dupla cidadania, são migrações legais. Também existem as migrações ilegais. Ela pode acontecer quando você tem uma permanência além do visto, por exemplo, a pessoa entra num país com visto de turista para ficar 3 meses, mas ela vai enrolando lá dentro, vai arrumando trabalho e passa a ser residente. Então ela entrou legal, mas ela permanece ilegal. E alguns casos até da entrada ilegal. Pessoas, isso é muito comum, observar na fronteira México-Estados Unidos, é muito comum observar com a entrada de argelinos e de alguns refugiados da África e do Oriente, dos sírios, né, na Europa hoje em dia. Então são pessoas que chegam lá na cara e na coragem, passam muitas vezes escondido, muitos morrem tentando fazer essa travessia. São exemplos em que a entrada já não tem o visto. E existe também, em alguns lugares, nas regiões de fronteira, na fronteira México-Estados Unidos, na própria fronteira Paraguai-Brasil, existe uma coisa que a gente chama mão de obra pendular de fronteira. São pessoas que moram no Brasil e trabalham no Paraguai, ou pessoas que moram no Paraguai e trabalham no Brasil. Por que a gente chama isso de imigração ilegal? Porque a entrada da pessoa é legal, a pessoa tem o direito de entrar. Os moradores de fronteira têm um trânsito muito livre. Os moradores das cidades de fronteira. Porém, essa questão do contrato de trabalho informal é que é ilegal. Né? Então a gente vai ter isso, também é um exemplo aí de migração de mão de obra ilegal. Se você ficou com dúvida com isso que eu te falei anteriormente de movimento pendular de fronteira, vamos entender aqui alguns exemplos de migrações que são temporárias, mas não porque o indivíduo vai, pensa em ficar um tempo e depois voltar. Elas são temporárias em ciclos, são ciclos migratórios. São as migrações sazonais, sazonal quer dizer estação do ano, ou migrações pendulares. Pendular é diariamente ou durante a semana, final de semana. Então vamos observar. Essas migrações, elas são temporárias, mas elas se repetem e têm uma frequência. As migrações sazonais, por estações do ano, estão muito ligadas à questão da época de plantio ou de colheita de uma determinada área agrícola, ou à questão da alta temporada turística. Tem um mapinha aí do Nordeste, mostrando que no inverno nordestino, a gente tem um movimento grande de pessoas do sertão para o litoral. Já no verão, eu tenho esse movimento de retorno, né, em função aí da questão das chuvas e da questão das colheitas agrícolas. É muito comum também a gente ter, por exemplo, a região dos lagos no Rio de Janeiro, Rio das Ostras, Cabo Frio, são cidades que no verão enchem de pessoas, tanto de turistas quanto de pessoas que vão trabalhar nos quiosques, nos restaurantes, nos hotéis que ficam mais cheios durante o verão. É um exemplo de imigração sazonal.
A migração pendular, o movimento pendular, ele é muito usado em cidades dormitórios. O que são cidades dormitórios? São cidades onde as pessoas moram, mas muitas vezes trabalham em outra. E aí esse outro mapinha que a gente tem é da região metropolitana estendida do Rio de Janeiro. Repara que inclusive Teresópolis está dentro desse mapa aí em cinza. Niterói também está dentro desse mapa, né? Então muitas pessoas de Niterói moram em Niterói, mas trabalham no Rio. Então é um movimento pendular, que nem o pêndulo do relógio. Eu acho que vocês nem sabem o que é um pêndulo, né? Porque vocês são crianças, millennials, e não vão saber. Mas pêndulo é um negócio que ficava embaixo do relógio, balançando de um lado para o outro. Vocês devem ter visto isso em desenho animado. Então, esse movimento de ida e volta do pêndulo é um movimento que a população faz. Então, de manhã sai de Niterói para o Rio, final de tarde sai do Rio, volta para Niterói. A gente tem isso em Teresópolis, né, diário, e a gente também tem muitas pessoas de Teresópolis que passam a semana no Rio. Às vezes, alguns pais passam dias da semana trabalhando no Rio e finais de semana estão aqui na cidade. Isso também é comum e também é um exemplo de movimento pendular. E aí, ó, eu trouxe para vocês um mapa mental que eu descolei da internet, é um mapa mental sobre a questão das migrações mundiais, e eu já tem algum tempo que eu fico falando para vocês aqui terem o hábito de fazer mapas mentais. Então, vocês fazerem esses resumos com essas setas, esses desenhos, gente, isso é muito útil para vocês. Passem a fazer esse tipo de mapa mental. É como se vocês estivessem fazendo uma grande cola para a prova, só que bonita, desenhada, tá? Uma consulta para uma prova. Façam esses mapas mentais, isso ajuda muito aí no estudo de vocês. Bom, e agora eu queria retornar com vocês um ponto que a gente falou há uns 2 módulos atrás, sobre crescimento demográfico e superpopulação, né? Eu até indiquei uns vídeos para vocês assistirem, espero que vocês tenham visto. Quando a gente observa que o crescimento da população está acelerado, né, que existe uma preocupação com uma possível superpopulação, a gente está falando de uma coisa chamada teoria demográfica. O que é teoria demográfica? É uma tentativa de explicar como a população cresce e prever coisas que podem acontecer com isso. A gente tem algumas teorias demográficas mais conhecidas e a gente vai analisar daqui para frente, nesse módulo, essas principais teorias demográficas. Por quê? Porque essa relação entre o número de pessoas e a quantidade de alimento, a quantidade de recursos disponíveis para essas pessoas, ela está equilibrada? As duas coisas crescem, a população cresce mais rápido. É isso que a gente vai discutir nas teorias demográficas. Bom, a primeira teoria demográfica a ser pensada e a ser ensinada pela geografia é a teoria de Malthus, chamada teoria malthusiana. Malthus, né, Thomas Robert Malthus, era um pastor e um economista inglês que viveu no final do século XVIII, início do século XIX, na Inglaterra. Ele viu Londres se tornar um inferno de pessoas, de muitas pobres nas ruas, uma população crescendo muito, porque ele viveu justamente o período da primeira Revolução Industrial, o período em que os campos ingleses fecharam e houve um êxodo rural muito intenso. Então as pessoas saíram do campo e lotaram as cidades. Bom, o que Malthus pensou? O que ele previu? Segundo a teoria de Malthus, a população mundial estava crescendo exponencialmente. O que é um aumento exponencial ou exponencialmente? É como se ele estivesse multiplicando por si mesmo, né? Que nem ao quadrado, um número elevado ao quadrado, um número multiplicado por si mesmo. Isso é exponencial. Então, a gente teria essa sequência: 2, 4, 8, 16, 32. Já para Malthus, a produção de alimentos crescia num outro ritmo. A gente fala no crescimento de uma progressão aritmética. Então seria 2 mais 2, 4 mais 2, 6 mais 8, 10. Então repara,
ele usa dois cálculos matemáticos que vocês ainda não viram. Esse crescimento exponencial acima se chama PG, progressão geométrica. O crescimento abaixo, aí, o de alimentos, que é mais lento, se chama PA, progressão aritmética. Vocês não vão ver isso agora, não se preocupem. A geografia sempre vem antes da matemática, usando a matemática. Por quê? Porque é mais importante, a gente faz isso melhor. Não deixa ninguém escutar aqui, mas a gente sabe que a verdade é essa. Enfim, o que é fundamental é que vocês percebam que, segundo a teoria de Malthus, a velocidade do crescimento da população era muito maior que a velocidade de crescimento da produção de alimentos e de recursos. Com isso, ia chegar num ponto de crise, ali o gráfico mostra isso, em que ia ter mais gente que recursos e a gente ia começar a se matar por causa disso, né? Literalmente. Então, isso seria um grande problema para Malthus. Malthus, então, gente, esse cara aí em cinza, esse retrato aí em cinza, ele chegava a dizer, ao contrário de muitos pensadores mais humanistas e iluministas da sua época, que ele não achava que era uma boa ideia a população desfrutar de bem-estar. Por quê? Porque o bem-estar iria favorecer o crescimento demográfico, e aumentar ainda o crescimento demográfico. Então, para esse cara, para a gente evitar aquele ponto de crise em que a população seria maior que a produção de alimentos, é interessante, né? É uma maneira de reduzir a velocidade da população, do aumento da população, as guerras, as doenças, as epidemias, os desastres naturais, todos esses acontecimentos que produzia um aumento na mortalidade e com isso um freio no crescimento da população, eram bem vistas por Malthus, porque isso seria uma forma de evitar o ponto de crise. Era como se todas essas mortes ajudassem a manter um equilíbrio entre os recursos e a humanidade, o número de população, né, que existia. E aí não é à toa que eu coloquei uma fotinho do Thanos do lado, né? Porque a maior parte de vocês conhece o Thanos não pelos quadrinhos, mas pelos filmes, né, recentes da Marvel. E toda a ideia que o Thanos defende, o que o coloca como um vilão na história, é justamente essa. Ele diz que tem muitos, não humanos, né, mas muitos seres vivos, enfim, indivíduos, e não existe recurso para todos. Então ele quer matar metade dos indivíduos que existem aleatoriamente para que haja um equilíbrio. E ele na história, é claro, visto como um vilão. E na verdade, ele é na verdade um extremista malthusiano, porque essa teoria, né, que ele defende nos filmes é muito próxima com a teoria demográfica de Malthus. Há vários sites na internet, vários vídeos no YouTube que fazem essa brincadeira, essa associação. Inclusive é uma coisa, se vocês quiserem buscar aí, por curiosidade, para rir um pouco, vocês podem fazer essa busca, tá bom? Na verdade, a teoria de Malthus nem ficou muito famosa na época que ele a fez, no final do século XVIII, início do século XIX. Foi só no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, que um grupo de pensadores e de geógrafos resgatou a teoria de Malthus para construir a teoria neo-malthusiana. Neo, novo, os novos malthusianos. O que a gente tinha nessa época, né? A gente vivia a década de 40, 50, pós a Segunda Guerra Mundial, e algumas pessoas estavam resgatando a teoria de Malthus para justificar o subdesenvolvimento. A gente vivia um momento em que algumas colônias da Ásia e da África começavam a lutar por independência, né? Começavam a lutar por independência da Inglaterra, da França, da Espanha. Os Estados Unidos também tinham algumas colônias no Pacífico. Ainda tem algumas, na verdade. Enfim, o que a teoria neo-malthusiana diz? Se um país tem uma população muito grande, se um país tem uma taxa de natalidade muito grande, nasce muita gente, a população está aumentando,
esse país está fadado, está determinado a ser um país pobre e subdesenvolvido. Ou seja, o país é subdesenvolvido porque é populoso. O problema da pobreza é porque tem muita gente. Para os neomalthusianos, a razão da pobreza é o fato de ter muitas pessoas, porque não há recursos para todos. Logo depois vem a resposta a isso, que é a chamada teoria reformista, que se desenvolveu nos anos 60 e também nos anos 70. Justamente quando os países africanos e da Ásia conquistam a sua independência, ocorre a descolonização. O que diz essa teoria reformista? Diz o contrário, que eles discordam dos neomalthusianos, né? Eles falam que a superpopulação, a natalidade, não causa pobreza. É por aqueles países viverem numa condição de pobreza é que eles têm vários problemas, e um deles é a alta taxa de natalidade e o crescimento demográfico. Então, repara, um diz que é pobre porque é populoso, e o outro diz que é populoso por causa de muitos problemas ligados à pobreza. Vamos continuar esse debate. E aí, vocês acham que uma família é pobre porque tem muitos filhos ou tem muitos filhos porque é pobre? Um país é pobre porque tem muitas pessoas ou tem muitas pessoas porque é pobre? Será que a única razão da pobreza é a quantidade muito grande de pessoas? Ou será que a quantidade muito grande de pessoas é uma das características da pobreza? Bom, eu coloquei 6 bandeiras de países aí. Esses 6 países têm uma população muito grande. E nesses 6 países, tem países ricos e países pobres. Então, por exemplo, tem Estados Unidos e Japão. São países superpopulosos, ricos, muito ricos. Os Estados Unidos é a primeira economia do mundo, o Japão é a terceira economia do mundo, tem uma qualidade de vida muito acima até do que os Estados Unidos. Aqui embaixo eu coloquei 2 países emergentes, a China, que já é a segunda economia do mundo, o Brasil, que está oscilando entre sétima e oitava economia do mundo, e é o 6º país mais populoso. A China é o primeiro país mais populoso. Então repara que são países extremamente populosos, que são países emergentes em situações bem diferentes. Por fim, eu coloquei 2 países, a Indonésia e o Paquistão, que são países pobres e superpopulosos. Inclusive, esses 2 países estão na frente do Brasil, né? O Brasil está em 6º em população, a Indonésia está em 4º, o Paquistão está em 5º, ultrapassou o Brasil há pouco tempo. Então, são países superpopulosos e que são ricos, pobres, emergentes, enfim. Então, repara, o número de população, o número de habitantes, a natalidade, por si só, não define pobreza. E para colocar mais lenha nesse debate, nessa fogueira, no finalzinho do século XXI, sobretudo nos anos 90, depois da Eco 92, e quando toda a questão ambiental começou a crescer muito no mundo, surge um grupo chamado de ecomalthusianos. Eles discordam de muita coisa da teoria malthusiana, eles não colocam que a população é causa direta do subdesenvolvimento, eles entendem que existem outras causas para o subdesenvolvimento. Eles não defendem que as tragédias sejam boas porque controlam a população, porém, eles ficam alertas para o fato de que a população crescente do mundo está colocando uma pressão muito grande nos recursos naturais e no meio ambiente, tanto no consumo de recursos, quanto na produção de lixos e no impacto ambiental. Então, esse discurso de controle da população, ele volta a crescer recentemente, mas muito mais baseado na questão ambiental, na questão de impacto ambiental dessa superpopulação. Que é um debate também que deve ser feito com muito cuidado. Porque, por exemplo, existem países muito populosos que produzem um impacto muito pequeno, porque são países pobres. A gente sabe que os países onde o consumo é maior, o impacto também é maior. Então,
O consumo do padrão do norte-americano, por exemplo, ele é muito maior do que um consumo de qualquer nação africana. Se o mundo inteiro consumisse como os americanos consomem, a gente não teria recursos já. A gente já teria zerado petróleo, por exemplo. Então, depende muito de como uma população consome, né? Como uma população consome recursos. Bom, e aí, né, novamente, um mapa mental, que eu acho que é uma maneira de vocês estudarem. Seria muito interessante copiar isso numa folha, como tem aí na imagem. Isso é uma grande forma de estudar. E tem mais uma dica de vídeo ali no cantinho, um vídeo no YouTube muito bem humorado, que faz uma revisão boa aí sobre essas teorias demográficas. Fica a sugestão para vocês aí, tá bom? Finalizando, lembrando sempre que isso é uma oportunidade para a gente trabalhar junto, famílias, alunos, escola, e que a gente precisa dar uma olhada nesses links, pesquisar, isso é muito importante, isso é uma oportunidade para o aluno aprender a estudar com os próprios pais e dizer que a gente está no momento de se cuidar mais do que qualquer coisa, tá bom? Fiquem bem todos vocês.